Olá meus amigos, tudo bem? Sou o Vitor do canal OnSite. Hoje vamos fazer um review dessa arma. Olha isso aqui. TSAS 57 no calibre 5.7 por 28 mm. Esse calibre que tem seus mitos, a sua história e junto das armas que disparam esse calibre, todo um mundo em volta delas. Hoje vamos debatê-las, vamos aprender um pouco e também vamos ter um review sobre essa arma em específico. Vamos lá! Antes de fazermos então um review sobre a arma, é muito importante falar sobre a história desse calibre. O 5.7 por 28 mm, feito, desenvolvido pela FN Herstal, tem as suas origens no final dos anos 80 para o começo dos anos 90. Esse calibre foi um pedido, uma encomenda pela OTAN, que desejava adotar um calibre um pouco mais forte que o 9 mm na questão de penetração em colete balístico. Esse calibre que possui esse formato como se fosse um mini projétil de fuzil, Tem essa ponta mais aguda, tem esse formato que nós chamamos aqui de bottlenecked cartridge, Tem esse pescocinho aqui e um formato um pouco mais alongado do que em comparação com 9 mm. Olha a diferença entre os dois. Então surgiu como um pedido da OTAN para que pudesse adotar um calibre e armas que, obviamente, disparasse esse calibre e que fosse uma carabina PDW e uma pistola no mesmo calibre, tá bom? Então era principalmente para aquelas tropas da retaguarda, As que não têm função primária, como infantaria, de usar um fuzil para combate, mas sim numa situação de mais defesa ali, O pessoal da artilharia, o pessoal dos tanques, dos veículos, enfim. Então surgiu, foi se desenvolvido esse calibre para atender a demanda da OTAN. As duas primeiras armas desenvolvidas para este calibre foram uma das duas armas mais icônicas dos anos 90 e até a modernidade, até os dias atuais. A primeira foi a carabina PDW FN P90, como vocês podem ver aí na foto, essa carabina FN P90 que tem esse formato futurista, Usa um sistema ali bem avançado com carregadores de até 50 disparos. Essa arma, ela tinha sua funcionalidade ali, era bem compacta, Tinha esse formato dela como formato bullpup, Então, que é o mecanismo de disparo ficar à retaguarda do gatilho. Apesar desse formato bem compacto, junto deste calibre que foi desenvolvido para essa arma, formava um conjunto muito poderoso em que, sim, na mão de um soldado ele tinha 50 disparos desse calibre, que foi desenvolvido para ela, então utilizava-se todo ali a capacidade do projétil. E acompanhado disso, a pistola FN 57, 57, sobre esse calibre. E em conjunto as duas foram adotadas pela OTAN, tá bom? E se transformaram nesse ícone que temos na mídia e no mundo dos jogos. Principalmente aí um dos jogos que retratam as duas muito bem é o Counter-Strike, que nós já debatemos aqui no nosso canal, inclusive. Tá vindo vídeo aí sobre Counter-Strike 2 e as armas do mundo do Counter-Strike 2, tá bom? Então não se esqueça, por favor, se inscreva no canal para você não perder este próximo vídeo. Mas então, como nós estávamos falando, nos jogos eles retratam muito bem, porém, por meio dos jogos foram introduzidos algumas outras coisas, alguns mitos em relação a esse calibre. Um dos mitos mais grandes é que, e que inclusive não se tornou só um mito, foi propagado pela mídia e se tornou preocupação de muitos governos que desejavam banir esse calibre dos seus meios civis, era que esse calibre era capaz de penetrar tudo, Tudo e qualquer colete ele poderia ser capaz de penetrar, o que se provou não sendo verdadeiro. Embora ele tivesse um poder de penetração maior do que o 9 mm, principalmente por conta do formato, da velocidade que ele atingia, e do tipo de projétil, ainda assim não era algo suficiente para ser
tamanha preocupação como eles tiveram naquela época, né? E o mito ficou até hoje aí em jogos como Resident Evil 4, né? Tanto o original quanto o remaster. Tem a Punisher, que é basicamente cópia da FN57, como nós falamos no nosso vídeo do Resident Evil 4. Por favor, se você não assistiu, assista aí no canal, né? Nós falamos em breve um pouco sobre isso, não perca lá. Eles tratam como uma arma que esse projétil é capaz de penetrar até 5 inimigos, né? Quando utilizado no upgrade. Se eles estiverem alinhados perfeitamente, você consegue atingir até 5, né? Que é algo que, embora seja engraçado, ajudou a propagar esse tipo de mito, né? Então, que esse calibre aqui tinha o poder de penetrar colete balístico. Embora tivesse mais facilidade que o 9mm, sim, não era nada tão demais, né? Era capaz de penetrar colete em 3A, mas se eu não me engano, posso estar falando besteira, estou falando isso aqui da minha cabeça apenas. Creio que não muito mais do que isso, né? Principalmente as placas balísticas e os coletes balísticos de hoje são capazes de parar esse tipo de munição. Então, se criou todo esse mito em volta dos dois e virou essa loucura, né? Bom, já discutimos então o calibre, falamos um pouco da história e dos usos. Vamos agora então para o review da nossa arma. Temos aqui então nosso review TSAS 57. É uma arma no calibre, como podem ver aqui, 5.7, que é esse calibre que nós estávamos debatendo antes. Tem um comprimento total aí de quase 22 centímetros, o cano 4.8 polegadas, e tem um peso aí com o carregador, que é o carregador dessa arma aqui, tem 20 munições mais um, ou seja, esse carregador aqui é capaz de ter 20 munições no calibre 5.7. Então, essa é uma das vantagens aí do calibre 5.7. Mecanismo, como vocês podem ver, não possui um cão, então é Striker Fire, tá bom? Delayed Blowback, que nós chamamos aí aqui nos Estados Unidos. E é uma das armas mais, digamos assim, de entrada aqui do mercado para esse calibre, tá bom? Nós temos outras concorrentes aí, como a FN57, que é a mais famosa. Temos a Ruger 5.7, PSA, Rock 5.7, TSAS 5.7. Também temos a Smith & Wesson M&P 57, tá bom? Possui esse gatilho, na minha opinião, um dos melhores gatilhos aí que eu tenho da minha coleção. Vamos ver aqui rapidinho. Super macio, super direto. Você encontra o wall aqui, e depois disso é o break. Muito, muito, muito macio, muito leve. Possui essa mira que é um pouco mais alta do que a convencional, tá bom? Fibra ótica, como vocês podem ver aqui. E, como eu disse, capacidade de 20 disparos. Na caixa, acompanha 2 carregadores de 20 disparos, kit de limpeza e outras coisas aí pertinentes. Sua ergonomia, na minha opinião, muito interessante. Muito boa, apesar de que eu gostaria de ter umas ranhuras um pouco mais profundas aí para ajudar no manuseio. Mas como nós podemos ver, seu grip tem uma textura ok, poderia ser um pouquinho mais agressiva na minha opinião. Aqui o retém do carregador, é ambidestro, então você pode trocar ele de lado aí como você preferir. Possui trilho tático, é uma bem leve, feita de polímero, e o slide aí bem leve também para ser manuseado. Não vejo nenhum problema. Como eu disse, gatilho é um dos pontos altos dessa arma aqui, fora a capacidade. Então, é isso aí. Falamos um pouquinho dessa arma aqui. É uma arma bem moderna e bem nova, uma das concorrentes mais baratas do mercado do calibre 5.7 aqui nos Estados Unidos. Vamos agora então para o range e vamos ver como é que é um pouco o funcionamento e a experiência com essa arma. Nos vemos lá. 57, estamos aqui no range, atirando aí munição da Fiocchi, no calibre 5.7, tá? Então, vamos lá, vamos ver o recuo, precisão, mais ou menos aqui de 7 metros, tá? E eu vou estar atirando nos alvos verdes no topo. Vamos ver se eu consigo derrubar todos aqui numa sequência um pouco mais acelerada, como se fosse uma situação de defesa, tá bom? Vamos lá então. Se quiser. Olha isso aqui. Essa é nova pra mim.
tá? Vamos tirar o carregador. Vamos tirar uma munição aí. Sinceramente não faço ideia como isso aconteceu. Mas pelo que eu tô vendo, por ser uma munição pequenininha, né? Calibre basicamente 22. Não tá derrubando os alvos, né? Tá passando direto. Então, vamos lá, vamos atirar um pouco mais. Eu vou tentar atirar agora, então, pra vocês perceberem. Eu vou atirar nos círculos pequenos que tem ali, tá bom? Nós temos ao todo 5 que estão úteis. Um já tem marca ali, eu vou atirar um pouco em cada, tá bom? Então vamos lá, de novo. Então esse foi o nosso rápido review da TSAS 5.7, né? Nesse calibre aqui, bem pequenininho, como vocês viram no nosso vídeo do review. Recuo mínimo, tá? Ergonomia muito boa. Pelo calibre ser um pouco mais longo, né? A munição, no caso, ser um pouco mais longo. A largura do carregador, né? Ajuda, principalmente para quem tem mão grande, a ficar bem posicionado ali, tá? Na nossa conclusão, no nosso shop, nós vamos falar um pouco mais sobre a minha experiência. Mas por enquanto é isso, foi surpreso aquela malfunction que nós tivemos. Mas é isso, né? A gente atira para lidar com isso. Creio que tenha sido o carregador, tá bom? Porque é muito estranho aquilo acontecer. Nos vemos no shop. Tá limpo, hein? Então aqui estamos. Nesse círculo aqui, 2 disparos com 5.7. Aqui também, né? Aqui não vejo outro. Talvez isso, não sei. Ah, esse aqui já tava aqui. E mais alguns disparos aqui. Então, todos foram no alvo. E novamente, eu esqueci o óculos de proteção. Eu sei disso. Tá virando tradição nesse canal. Como eu havia comentado no vídeo do range, minha experiência com essa arma é muito positiva. O recuo, simplesmente, digamos assim, no modo de falar, inexistente, tá? Um recuo bem leve, bem fácil de manejar, principalmente quando comparado ao 9mm. Sua ergonomia excelente para quem tem mãos aí médias para longas, na minha opinião muito boa. Minha esposa também atirou com ela, gostou bastante e disse que o grip, né, não foi um problema muito grande para ela, apesar de ter esse grip mais alongado, como vocês podem ver, para acomodar o calibre que é um pouco mais longo, né? Ela gostou bastante também, então nossa experiência com essa arma aqui é muito positiva. Eu gostei, vale muito a pena o preço aí. Por volta de mais ou menos aí uns 350 trumps, tá bom? Você consegue encontrar um pouco mais barato, um pouco mais caro, dependendo da época aí, mas em média dá mais ou menos isso aí. A ergonomia excelente, né? Os controles estão onde você espera. A mira, na minha opinião, o conjunto de mira é um dos pontos altos, além do gatilho. O gatilho é sensacional, mas a mira aqui, na minha opinião, é um dos pontos altos. Mira de fibra ótica, com a alça aqui completamente preta, né? Então você consegue observar muito claramente aqui o dot, né? Feito pela fibra ótica, então excelente. Esse modelo aqui não é Optics Ready, tá? Então você não consegue colocar um red dot aqui em cima. Porém, isso foi uma escolha minha, né? Não me importo muito com ela, sendo ou não, mas ela tem disponível também em Optics Ready, tá bom? Então vem pronta aí pra você que quer colocar sua mira red dot, que seria sensacional na minha opinião, tá? Acompanhe esse trilho tático aí para os seus acessórios, lasers e lanternas, enfim. E é isso, essa é a minha opinião com essa arma aqui, minha experiência. Vamos agora para outro ponto muito importante. Minha opinião, então, sobre o calibre, né, que é esse ponto alto aqui, essa coisa diferente do nosso debate de hoje, além do review da nossa arma, é o calibre, que é bem diferenciado, né, um dos poucos aí que usam bottleneck para armas de mão, principalmente. Na minha opinião, quando comparado com o 9mm, dependendo da situação, ele vai ter um ponto positivo, que é a velocidade, né? Então, dependendo aí do que você está fazendo, o uso da velocidade que ele consegue impulsionar esse projétil, que é um projétil mais leve, é um projétil menor, né? Mais ou menos aí no calibre 22, o tamanho do projétil, tem as suas vantagens. Porém, para a defesa pessoal, porte, a defesa residencial e combates ali mais curtos, que foi a ideia desse calibre, hoje em dia o 9mm, ele acaba sendo uma opção muito mais barata, tá? Basicamente um cálculo fácil aí. 9mm custa metade do que custa o 5.7 aqui no mercado americano, né? Não consigo nem imaginar no Brasil como seria o 5.7. E a variedade e disponibilidade
do 9mm e as loads, né, a forma com que hoje o 9mm, principalmente o Plus P, é carregado e vendido, se equivale muito ao 5.7. Porém, o ponto mais alto do 5.7 e o que eu gosto é a capacidade. 20 munições no carregador mais um na câmara, né? Então, capacidade total de 21 aí. Se eu não me engano, o modelo Rock, da PSA Rock, vai até 24 munições no carregador, que é astronomicamente sensacional. Eu gosto muito da capacidade, creio que você está muito bem ali equiparado quando você comparar a capacidade que você tem nessa arma com 9mm. Então esse é o ponto alto. E o ponto mais baixo, além de custo e disponibilidade, né, que é os pontos baixos aí do 5.7, eu acho que hoje em dia ele nem é tão forte assim. O 9mm é capaz de transmitir energia para o alvo, principalmente para situações de posse, né, defesa residencial, ou ali o uso pelas polícias e até uso militar. Creio que o 9mm seja uma opção muito mais viável hoje em dia. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Então hoje discutimos aí a pistola, fizemos o review dessa pistola 5.7, né, PX57, feita pela TSAS, que é uma fabricante turca. Discutimos então um pouco da história do calibre 5.7 e comparamos com 9mm. Vimos aí no nosso range um pouco da nossa experiência com esse calibre. Se você gostou, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, temos mais vídeos aí vindo, conteúdo está só começando. Agradeço aí os nossos 200 inscritos, então passamos a marca aí de 200 inscritos, muito obrigado. Acabamos de soltar algum tempo atrás aí o especial de 100 inscritos e já estamos nos 200, então agradeço de coração a todos, tá bom? Se antenem aí no canal, por favor, deixe um like, deixe seu comentário o que você achou deste calibre, qual a sua opinião, quais outros mitos aí você acha que tem ao redor desse calibre, que nós não mencionamos aqui. Sou o Vitor, do canal Ironsight. Câmbio, desligo.